Tu és o nosso bem maior, Senhor. Obrigado pela Tua presença real neste lugar. Obrigado, Senhor, porque aqui já podemos sentir, Pai, o Teu toque. Já podemos, Pai, comprovar, Senhor, que Tu és real na nossa vida. Tu és real na nossa história, Tu és real no nosso futuro. E nós Te agradecemos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua presença. Espírito Santo, sinta-se à vontade neste lugar. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito boa noite, pode se assentar, fique à vontade. Você está em casa. Eu creio que, assim como já foi nos 2 cultos, nesse terceiro culto deste domingo, eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações. Eu creio que o céu tem algo para entregar à sua vida nessa noite. Você crê? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: que bom que você está aqui. É muito bom cultuar o Senhor com você. Agora olha para o outro lado e diz assim: você está muito bonito hoje. Parabéns por isso. Glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é um Deus de alegria, amém? E é muito bom nos alegrarmos em família espiritual. Glórias a Deus. Bom, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, antes de eu falar sobre o tema dela, queria dizer que é algo que Deus tem falado comigo nos últimos tempos, nas últimas semanas, nos últimos meses, algo que Deus tem me chamado a atenção. Deus tem falado sobre uma nova postura de fé que eu e nós precisamos ter diante de coisas que talvez em algum momento tem nos afligido, tem atacado a nossa mente. Eu não sei você, mas o medo, ele é algo que muitas vezes bate na nossa porta, e o Senhor tem me falado de como me portar quando o medo, a ansiedade, o temor, o pavor, ele se achega próximo de nós, se apresenta diante de nós e quer influenciar a nossa vida. Então Deus tem falado comigo sobre o que fazer, como se posicionar diante disso, o que pensar quando os pensamentos que eu tenho são pensamentos de medo, pensamentos de pavor, de ansiedade. Deus tem falado sobre uma construção de uma nova mentalidade que vence esses ataques de Satanás na nossa mente. Quem aqui já sentiu medo em algum momento? Quem aqui já sentiu ansiedade em algum momento? Bom, é sobre isso que nós vamos falar. Quando nós olhamos para a palavra, nós percebemos que é inevitável sermos acometidos pela influência da ansiedade. Em certo nível, a ansiedade ela vai se achegar até nós, ela vai bater. Talvez você é daquela pessoa que diz assim: não, aqui ela não chega, aqui não vai chegar. Mas na verdade, se nós formos ver, sim, em algum momento, de algum nível, em algum nível, a ansiedade ela está presente, permeando a nossa vida. 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Então nesse texto, quando Pedro fala toda a sua ansiedade, me faz entender que em algum momento ela esteve pelo menos perto de nós. Em algum momento ela esteve conosco, mas a partir de um certo ponto, ela precisa ser eliminada da nossa vida. Então ela se achega diante de nós, a ansiedade pode chegar, o medo pode chegar, vai bater na porta, você vai ver que é o medo que está ali querendo falar com você, mas desse ponto em diante, você precisa fazer algo para eliminar esse sentimento ou esse pensamento. É inevitável que se achegue, mas você pode escolher não deixar que esse pensamento permaneça na sua vida. O cultivo da ansiedade nos afasta da boa e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos ter a ansiedade como um animal de estimação. Nós precisamos eliminar da nossa vida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Filipenses,
capítulo 4, Filipenses 4, versículo 6, e esse texto nós vamos usar esse texto durante toda a nossa palavra. Você pode deixar a sua Bíblia aberta nesse texto durante toda a mensagem, se você trouxe a sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui no multimídia, nós vamos ler juntos. Filipenses 4,6 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, repita, coisa alguma, mas em tudo, repita, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Esse texto, ele revela um segredo. Ele tem um segredo porque ele nos mostra por que a ansiedade muitas vezes dura tanto tempo dentro de nós. Nesse texto nós vamos descobrir por que essa ansiedade, muitas vezes, ela é o nosso animal de estimação. Nós estamos cultivando essa ansiedade. Esse texto revela esse segredo, e ele também mostra o que de fato devemos fazer para eliminar completamente a ansiedade de nós. E eu quero aqui enfatizar, como eu pedi para você repetir, eu quero enfatizar essas duas expressões: coisa alguma e mas em tudo. E o segredo que eu quero compartilhar com você está nessas duas expressões. Essas expressões, elas podem nos revelar o caminho de combate à ansiedade. E é por isso que eu coloquei como tema dessa mensagem: coisa alguma, mas em tudo. Coisa alguma, mas em tudo. Primeira coisa que eu quero deixar para você é que ansiedade, não necessariamente você joga ela fora. Já falamos que de um ponto em diante nós precisamos eliminá-la da nossa vida, mas não necessariamente nós conseguimos jogá-la fora para qualquer lugar. Ao olhar para a Bíblia, nós entendemos que a ansiedade não se joga fora, nós precisamos entregar para alguém. Nós precisamos entregar essa ansiedade para alguém que pode recebê-la por nós. Salmos 55, 22 diz o seguinte: entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha cair. O Senhor é o único capaz de tomar da nossa vida a ansiedade. Nós não podemos simplesmente jogar fora para qualquer lugar, ou apenas dizer: ansiedade, saia da minha vida. Sim, nós podemos expulsá-la, mas ao mesmo tempo nós temos que dizer: Senhor, tome isso em tuas mãos, porque o texto diz: entregue as suas preocupações ao Senhor. O Senhor é o único que pode cuidar desse assunto para nós. João 14, 27 diz: deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Veja que o mundo, ele também te apresenta algum tipo de paz, ele também te apresenta alguma solução mágica para resolver as suas preocupações, os seus medos, a sua ansiedade, mas na verdade tudo que o mundo apresenta não resolve. O único que pode nos trazer paz, paz verdadeira ao coração do homem, é o Senhor. O Senhor é o único que pode lidar com isso. O mundo não pode lidar com isso para nós. Filipenses 4:7 diz: então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Perceba o que o texto está dizendo: excede, a paz que excede, está acima de todo pensamento, de todo entendimento humano. De fato, a paz que o Senhor nos dá é uma paz superior. Ela não é igual à paz que você encontra em outros prazeres que o mundo pode oferecer. Ela é muito superior, e ela é a única capaz de realmente tratar e cuidar do coração do homem. E essa paz, ela vem através de uma troca. Eu entrego ao Senhor a ansiedade, como estava no texto, eu entrego ao Senhor a ansiedade, e eu recebo dele a paz.
É assim que eu consigo eliminar os sentimentos, os pavores, a partir do momento que eu pego esse sentimento, eu identifico esse sentimento e eu digo: Senhor, tome em tuas mãos a ansiedade que eu estou sentindo, e eu quero tomar de ti a paz que excede todo o entendimento. Amém? Você está comigo? Segundo, pensamentos são caminhos construídos em nossa mente. O que significa isso aqui? Quando você recebe um pensamento ansioso, ou um pensamento de medo, a nossa mente é como se fosse uma selva a ser desbravada. Quando um pensamento vem, e nós abraçamos esse pensamento, é como se a gente estivesse abrindo um caminho no meio da selva, e conforme nós recebemos mais desses mesmos pensamentos, esse caminho ele vai sendo construído, ele vai sendo aumentado. Primeiro você vai fazer uma trilha na sua mente, depois essa trilha vai virar uma estrada, daqui a pouco vira uma rua, daqui a pouco uma avenida, e quando você vê, é uma autoestrada com várias pistas. Então os pensamentos, eles constroem caminhos na nossa mente. Quando eu vou viajar para algum lugar, eu sempre opto por escolher um caminho que é mais rápido, ok? Que é mais fácil de dirigir, mas principalmente um caminho que é conhecido para mim. Se eu tenho um caminho que eu conheço, eu vou optar ir por esse caminho, ao invés de eu pegar um caminho que eu não conheço para chegar em determinado lugar. A nossa mente funciona mais ou menos assim. Se você, ao longo dos anos, cultiva pensamentos do tipo assim: Deus não me ama, Deus não me ama, e esse pensamento ele permeia a sua vida, esse tipo de pensamento vai construir um caminho na sua mente. Deus se esqueceu de mim, e você cultiva esse tipo de pensamento, existe uma estrada que está sendo construída, e essa estrada tem sido a única estrada conhecida para você. Lembrando, nós sempre pegamos aquele caminho que é conhecido por nós. Ou pensamentos do tipo: não há nenhum plano para mim, eu estou sozinho neste mundo. Olha, por mais que sejam mentiras essas afirmações que eu coloquei para vocês, e totalmente antibíblicas, mas se você cultiva elas na sua mente, esse é o único caminho conhecido por você, e você só vai trilhar por caminhos que você conhece. Você não vai trilhar por caminhos que você não conhece, ou que nunca foram construídos na sua memória. Tem uma história de um palestrante, que ele estava diante de uma plateia, e ele trouxe para a plataforma um suporte com várias bandeiras fincadas, várias bandeiras, e eram bandeiras coloridas, e tinha bandeiras de várias cores, e as cores se repetiam, enfim, várias bandeiras. Aí ele chegou para a plateia e disse assim: olha, eu gostaria que vocês contassem quantas bandeiras douradas tem aqui. Quantas bandeiras douradas tem aqui? E o pessoal contou: tem X bandeiras douradas. Beleza. Aí ele falou assim: agora você vai fazer o seguinte, fechem os olhos, fechou? Então tá, agora me dizem, quantas bandeiras vermelhas tem? E ninguém soube responder. Por que ninguém soube responder? A nossa mente só pensa naquilo que nós estamos preparados para pensar. Se nós não formos preparados para pensar em algo novo, esse caminho é desconhecido para nós. Nós só vamos trilhar os caminhos que já foram formados dentro da nossa mente. Amém? Você está comigo? Pegou? Ok. Feito essa introdução, eu quero, baseado no texto de Filipenses 4:6, eu quero falar sobre dois pontos que vão nos mostrar um caminho de como nós podemos tratar a ansiedade na nossa vida, amém? Você está comigo? Se você estiver anotando, primeiro, sobre ansiedade, preciso entender que nada pode me tocar. Nada pode me tocar. Fala para o irmão do seu lado, diz assim: nada pode te tocar. Diz para o outro: nada pode te tocar, entendeu? O texto diz: não andem ansiosos por coisa alguma, e eu quero enfatizar esse termo, o termo coisa alguma. Essa coisa que Paulo fala aqui, são aquelas coisas que tiram de nós a nossa confiança em Deus, são aquelas coisas que diminuem
a nossa fé. São aquelas coisas que nos deixam ansiosos e preocupados. São essas coisas que Paulo está falando aqui, que nós não podemos andar ansiosos, mas em algum certo ponto nos deixou ansioso. Mateus 6,25 diz: por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Veja o que o texto fala. Ele fala das coisas dessa vida, as coisas, aquela preocupação em o que comer, o que beber, o que vestir. E a continuação do texto fala assim: não se preocupem com essas coisas. Esse tipo de coisa, cotidiano, corriqueiro, humano, não deve ocupar a sua mente de forma desnecessária. Não pode ocupar um espaço que não é dela na sua mente. É claro que, falando de sustento, de trabalho, nós devemos trabalhar, é óbvio, devemos nos esforçar, dar o nosso melhor, ser um exemplo no lugar onde nós trabalhamos, ser um bom empregado, um bom patrão. Sim, nós temos que fazer a nossa parte, mas nós não podemos esquecer que, em última instância, é o Senhor que provê todas as coisas. O seu trabalho, o seu diploma, a sua profissão é apenas uma desculpa de Deus para te sustentar. É só uma desculpa. O Senhor, Ele viu que Ele tem um ecossistema que Ele precisa manter funcionando. Então, em algum momento Ele pensou: agora eu preciso de um médico, então vai nascer um médico. Agora eu preciso de um motorista, alguém que saiba lidar com isso, então eu vou criar um motorista. Agora eu preciso de um enfermeiro, agora eu preciso de um advogado, agora eu preciso de um pastor. Ele precisa deixar o ecossistema funcionando, e todos recebendo o seu sustento. Então o seu trabalho é só uma desculpa para que a provisão de Deus te alcance. É simplesmente isso. Então nós vamos dar o nosso melhor, mas entenda, não se preocupe além da conta, porque em última instância quem te provê é Deus. Agora, pense comigo. Nós falamos que a ansiedade, ela pode vir sobre nós. Existe essa possibilidade da ansiedade bater a nossa porta, o medo bater a porta, mas nós aprendemos que nós não podemos deixá-la ficar em nossa mente. Então ela bate na porta, mas nós temos que expulsá-la, entregando ela a Deus. Mas a pergunta que devemos fazer agora é o seguinte: se eu entrego essa ansiedade ao Senhor, eu devo colocar outra coisa no lugar? Se eu devo colocar outra coisa no lugar, na prática, quais pensamentos eu preciso botar na minha mente, já que eu expulsei um pensamento ansioso? E qual deve ser a fonte desses novos pensamentos? Olhando para a Bíblia, Filipenses 4,8 diz: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de valor. Perceba que aqui Paulo, ele mostra qual deve ser a qualidade dos nossos pensamentos. Ele nos dá um filtro daquilo que deve transitar na nossa mente. Olha, se é para você pensar em alguma coisa, então por favor, pense em algo que for verdadeiro. Não pense em coisas que são mentirosas, que são enganosas. Pense em coisas que são dignas de respeito, que são puras, que são amáveis, de boa fama. Então, se é para encher a sua mente com algo, coloque dentro da sua mente esse tipo de pensamento. É aqui que nós temos que focar, dos pensamentos que tem que permear a nossa mente. Porém, mais do que isso, saber quais os tipos de pensamentos que tem que estar na nossa mente, o texto começa dizendo assim: pensem. Ele fala, pensem, e esse
pensem, mostra a necessidade de um esforço intencional que nós temos que ter ao substituir o pensamento de medo, de ansiedade, por aquilo que é bom e agradável a Deus. Então nós não podemos apenas achar que esses pensamentos bons, eles vão vir sozinhos, não, nós precisamos de um esforço nessa troca, entregando a ansiedade a Deus e depois preenchendo a nossa mente com novos pensamentos. Nós não podemos esperar que isso vai acontecer assim, de forma orgânica, não, nós precisamos fazer isso com intencionalidade. Da mesma forma que você é intencional em remover os pensamentos ansiosos, nós temos que ser intencionais em preencher a nossa mente com os bons pensamentos de Cristo. Eu aprendi desde cedo com o pastor Marcelo, que disciplina espiritual se desenvolve da seguinte forma: primeiro vai por obediência, e que logo você irá por prazer. Primeiro vai, não porque você está gostando, ou porque você está sentindo algo bom, não, você tem que fazer algumas coisas, e se tratando de disciplinas espirituais, você tem que fazer porque você sabe que é certo. Você não pode deixar o pensamento ansioso de medo reinar na sua vida. Então, se ainda não é prazeroso essa troca, faça porque você sabe que é o certo. E ao fazer por obediência, com o tempo você fará por prazer. Pare e pense um pouquinho, passamos anos cultivando pensamentos ruins. É óbvio que é mais cômodo transitar nesses caminhos, porque esses caminhos são conhecidos. Se você cultiva um pensamento que você não tem valor, é mais fácil você pensar que não tem valor. Agora, quando você se depara com a Bíblia, você vê que isso não é real. Sim, você tem muito valor, mas essa verdade ela não vai vir sozinha, precisa de esforço. Assim como ler a Bíblia, nem sempre você vai sentir prazer imediato, nem sempre você vai sentir prazer imediato em orar, em jejuar, mas você sabe que deve ser feito. No início será com muita força, mas um dia isso será natural, amém? Você está comigo? Então, sim, eu devo colocar algo no lugar da ansiedade, eu devo colocar novos pensamentos na minha mente, sim, eu tenho que fazer isso, e também a Bíblia me mostra quais são as qualidades, que tipos de pensamentos eu preciso colocar dentro de mim. Agora, eu preciso entender, respondendo a terceira pergunta, que há uma fonte desses bons pensamentos. Existe um lugar aonde eu vou pegar esses pensamentos, eu vou tirar de lá e vou colocar dentro de mim. A Bíblia sobre isso, a Bíblia fala sobre meditar na palavra, meditação na palavra. Josué 1:8 diz o seguinte: não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Então, a Bíblia fala sobre um exercício que nós precisamos fazer, que vai capturar as verdades, os bons pensamentos, as verdades do céu sobre a nossa vida, que é através da meditação na palavra. O que seria a meditação na palavra? Eu vou dizer o que não é meditação na palavra. Meditação não é um esvaziamento da mente. Esvaziamento da mente é outra coisa, e nós vamos tratar desse assunto em outro momento. Mas meditação não é esvaziar a mente. Meditação também não é aquele silêncio que nós temos quando nós lemos um trecho e ficamos em silêncio. Você pode ficar em silêncio quando lê a Bíblia, ok? Não é errado, pode fazer isso. Mas não necessariamente isso é meditar na palavra. Quando você vai para o original, nós vemos que no hebraico meditar significa literalmente rosnar. Então, eu fiz isso nos outros 2 cultos, eu vou fazer agora. Olhe para o seu irmão e faça assim, ó. Não. O culto das 5 e das 10 eu acho que foi um pouco melhor. Olhe para o outro irmão então, já que você ficou com vergonha de fazer para esse. Então faz para o outro, faz assim, ó. Rosna mesmo, irmão.
Meditar significa rosnar. É mais ou menos assim. Tenta observar comigo. Um leão que está com fome, e ele passou o dia inteiro tentando encontrar uma caça, até que ele corre, rachou e pegou uma caça, e ele coloca debaixo dele, e ele começa a se alimentar. Daqui a pouco ele vê que começa a chegar umas hienas, e as hienas querem roubar o esforço dele, querem roubar o dia inteiro de trabalho dele, e elas começam a chegar perto, porque elas também querem aquela caça. E o que o leão faz? O que ele começa a fazer? Ele começa a rosnar, e começa a dizer assim: olha, isso aqui é meu, vocês não chegam perto, porque essa caça aqui, eu passei o dia inteiro correndo atrás dela, para conseguir ela, e eu estou com fome, eu estou precisando disso aqui, então não chega perto disso, porque isso aqui é meu, e ninguém vai tirar. Meditar na palavra é como se você pegasse a palavra de Deus, a Bíblia, e dissesse assim: isso aqui é meu, as verdades que constam aqui dentro, isso aqui é para minha vida, eu vou tomar posse da realidade dessa palavra, e eu vou encaixá-la, vou colocar dentro de mim, isso aqui é meu, ninguém vai tirar. Ei, Satanás, isso aqui é para mim. Tu pode falar todas as mentiras que você quiser, mas deixa eu te dizer uma coisa, aqui está escrito que eu vou vencer, que Cristo morreu por mim, que eu vou viver eternamente, que eu não fui esquecido, que eu sou amado. Ei, diabo, isso aqui é meu, isso é meu. Isso é meditar na palavra, é tomar posse com força das verdades que Deus tem para você. O pastor Chris Walton, ele conta um testemunho muito lindo, onde ele conta que por muito tempo ele sofreu de ataques de pânico sucessivos, diários, várias vezes ao dia, e ele fala que ele foi muito atormentado por aquilo, e depois de tanto tempo lutando de várias formas, em Deus, em médicos, ele chega a um estado de cansaço, e ele faz uma oração, aquelas orações que eu chamo de oração definitiva, e ele diz assim: Deus, eu preciso ser liberto desses ataques de pânico. Ele vivia em ansiedade, ele conta que ele passou muito tempo deitado no sofá, paralisado, porque aquela situação, aqueles ataques na mente dele estavam paralisando ele, e ele um dia faz essa oração: Deus, eu clamo a Ti, eu preciso ser liberto. Até que nesse momento, nessa oração, o Senhor fala com ele, Deus fala com ele, e Deus, ao falar com ele, pergunta para o Cris, fala assim: Cris, deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que o diabo te odeia? Você acha que o diabo te odeia? Aí ele falou assim: olha, por tudo que eu já vi, eu posso comprovar que sim, o diabo me odeia. E Deus falou: pois bem, então eu te pergunto, por que ele não te matou quando você se converteu? Porque ele sabia que ele estava te perdendo, para mim. Mas por que ele não te matou quando você se converteu a mim? Ele pensou: olha, eu não sei, mas por que ele não me matou? E o Senhor falou: porque ele não pode. Ele não pode. A partir do momento que somos lavados pelo sangue de Cristo, o diabo, ele não pode te tocar. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ei, nada pode te tocar, nada, é o que a Bíblia diz. Eu não sei você, mas pense comigo, Isaías 41:10, olha o que diz: não tema,
pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Isso aqui é meu, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim, é meu, isso aqui é meu, ninguém vai tirar isso aqui é meu. Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ei, isso aqui é meu, isso aqui é para mim, isso aqui foi escrito para mim, e ninguém vai tomar, o inferno não vai tomar. Não, mas eu acho que você não está entendendo. Salmo 121:3, Ele não deixará que o seu pé resvale, aquele que o guarda não dormitará. Isso aqui é meu, isso aqui é meu, é para mim. 2 Tessalonicenses 3:3, mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá, e os guardará do maligno. Ei, isso aqui é para mim, eu não sei se é para você, eu não estou vendo você reagir da mesma forma, mas ei, isso aqui é para mim, é para mim. Medite na palavra, tome posse dela. Sabe por que coisa alguma deve gerar ansiedade em nós? Porque coisa alguma pode nos tocar, coisa alguma pode nos tocar, amém? Glória a Deus. Segunda coisa, se você estiver anotando sobre a ansiedade, eu preciso entender que tudo deve ser de Deus. Repita, tudo deve ser de Deus. E o texto de Filipenses diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. E agora eu quero enfatizar o termo mas em tudo. Já sabemos que nada pode nos tocar, amém? Acabamos de ver isso, e essa verdade já está no nosso coração, amém? Mas a pergunta que eu quero fazer para você agora é o seguinte: devemos então buscar por verdades espirituais somente quando estamos combatendo os pensamentos que causam ansiedade? Ou devemos sujeitar a Deus somente aquilo que aparentemente é ruim e não passa no filtro da palavra de Deus? E a resposta é somente não, mas também, e nós vamos falar sobre isso. Quando Paulo diz mas em tudo, ele quer dizer que nós não devemos apenas entregar aquilo que aparentemente nós achamos que é ruim para nós, que está me incomodando, que está me deixando estressado, que está me deixando ansioso, que está me deixando com medo. Não é somente isso que nós devemos entregar nas mãos de Deus, nós também temos que entregar aquelas coisas que aparentemente nós já dominamos, que está tudo bem, que está tudo certo. É mais ou menos assim: Deus, isso aqui está me incomodando muito, isso aqui está me trazendo ansiedade, medo, isso aqui está tirando a minha paz, meu Deus, isso aqui eu preciso de uma ajuda, e eu já tentei tanta coisa, eu não consegui ninguém que me ajudasse. Deus, por favor, arruma isso aqui para mim. Ele fala, tudo bem, eu vou arrumar isso aqui para você. Daí ele pergunta, tá isso aqui? Eu falo assim, não, isso aqui é assim, tá tudo certo com isso aqui. Isso aqui tu não precisa nem ver, essa área aqui, tu não precisa nem tocar, está tudo certo. Essa aqui eu já estou resolvendo, e está tudo bem, isso aqui está debaixo do meu domínio. Isso aqui eu dou conta sozinho. Então Deus, não precisa tocar nessa área, porque essa área está tudo certo. Certa vez, um homem pediu uma ajuda para Jesus, está lá em Lucas 12, versículo 13, que diz assim, olha o que ele pediu: mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Olha o que ele estava pedindo. O meu irmão aqui, vai pegar toda a herança para ele. Não, Jesus, me ajuda aqui, fala com ele aqui, porque esse cara aqui vai me deixar sem nada. Como é? Vou ficar sem nada? Não, me ajuda aqui. Entenda o que esse homem estava pedindo para Jesus, e Jesus respondeu: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele lhes disse, cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens.
Jesus, nessa resposta, mostrou que aquele pedido era apenas para favorecer uma necessidade pontual daquele homem, e aquele pedido escondia o que na verdade precisava ser tratado e que ele achava que não precisava ser tratado. Então ele entregou um pedido a Jesus que escondia o real problema dele, que ele achou que estava tudo certo, tudo dominado. A súplica daquele homem carregava a coisa que lhe tirava a paz, que lhe trazia ansiedade, mas não carregava a totalidade da sua vida, era somente uma parte da vida dele. Em outras palavras, Jesus mostrou que quando lhe foi conveniente, o homem o procurou, mas somente quando foi conveniente. Mas o âmago desse ensino, se você estiver comigo e acompanhando, o âmago é mostrar que nada pode nos tocar. Isso precisa estar muito, muito resolvido dentro do seu coração. Nada pode te tocar, você está protegido, o sangue de Jesus te cobre e o Satanás não pode te tocar. Mas ao mesmo tempo, não é porque nós temos à nossa disposição toda essa proteção divina que nós vamos usar apenas naquilo que a gente acha que é conveniente, somente naquilo que está me incomodando. Não, Deus quer ser tudo em nós, e Ele quer ser tudo que nós temos. Jesus continua o ensino, e Ele conta a história de um homem que teve uma grande prosperidade, cresceu muito, prosperou, acumulou muitos bens, e ele não tinha nem aonde guardar os bens que ele acumulou, e ele falou assim: olha, eu vou construir celeiros, vou construir outros armazéns, galpões, para poder guardar tudo que eu tenho. E o texto diz, esse homem dizendo para ele mesmo: e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, então descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Se não sujeito minha vida completamente, estou completamente enganado. Se eu não entrego tudo ao Senhor, eu estou completamente perdido. Se tudo que eu tenho não está nas mãos de Deus, eu não tenho nada. Deus não quer nos dividir com nada. Com Deus é assim: ou é tudo ou é nada, ou é tudo ou é nada. E o engano está em achar que eu posso ter uma vida sem Deus. Entenda, nós não podemos ter uma vida sem Deus. Provérbios 3, versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Olha o que o texto fala: reconheça-o. O Senhor sempre esteve na nossa vida, Ele é a razão de tudo. Se você tem alguma coisa que você ainda não entregou ao Senhor, entenda, o Senhor já está lá, Ele já viu o que é, e foi Ele que te deu, foi Ele que fez, Ele é o responsável, Ele já está lá. Mas o ponto é se você reconhece isso ou não. Não há possibilidade de sujeitar apenas parte da minha vida, e a outra parte estar debaixo do meu comando. A ansiedade é fruto da crença que eu posso resolver tudo, que eu consigo dar conta, que tem coisas que eu acho conveniente, eu entrego ao Senhor e Ele resolve para mim, e o restante fica comigo e eu resolvo. Não, se o conselho de Paulo é: mas em tudo apresentem seus pedidos a Deus, a solução de algumas coisas estarem me trazendo ansiedade é a entrega do todo que ainda não aconteceu. Então, se tem alguma coisa que me traz ansiedade, é porque tem alguma coisa que eu ainda não entreguei, tem alguma coisa que ainda não está nas mãos do Senhor, e ainda está tirando a minha paz. Mas você pode se perguntar: tá, mas o texto fala de oração,
de súplicas, ação de graças. Não é isso que combate a ansiedade? A resposta que eu tenho para você é sim e não. Sim e não. Sim, por que sim? Porque é desse modo que nós temos que fazer as coisas. Sim, você tem que orar. Sim, você tem que suplicar. Sim, tem que ter ação de graças, tem que ser altruísta, tem que entregar coisas a Deus, tem que devolver a Deus tantas coisas. Sim, é desse jeito que nós fazemos. Agora, por que é sim e não? Por que é não? É que se a oração, se a sua oração, se a sua súplica, se a sua ação de graças não resulta numa entrega total, você está vivendo no seu próprio entendimento, e a tirania da ansiedade vai dominar a sua vida completamente. Lembre-se, com Deus ou é tudo ou é nada. Nunca foi apenas sobre como você entrega, o que entrega, mas o que você entrega na mão de Deus. Veja Marcos 12:30. Ame ao Senhor o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que quando uma palavra se repete muito, é porque o Senhor quer dar uma ênfase naquele ponto específico, e aqui a ênfase está na palavra tudo. E o que eu aprendo? Eu preciso usar tudo que eu tenho para amar a Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo que eu vivo, tudo que eu penso, tem que estar alinhado ao Senhor. Eu não posso viver uma parte com Deus e usufruir das benesses que Deus tem para mim, e a outra parte eu não entregar ao Senhor a soberania, ao comando dEle. Ou é tudo ou é nada. 1 Coríntios 10:31. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E esse tudo também envolve a vida cotidiana, as coisas que são corriqueiras, como comer, beber, fazer qualquer coisa, lavar a louça, lavar o carro, cuidar dos filhos, trabalhar, viajar, passear, descansar, dormir, tomar banho. Qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. O mas em tudo permeia completamente a vida humana. Então, para finalizar, eu devo entregar tudo a Deus, tudo a Deus, amar a Deus com tudo que eu tenho e fazer tudo para Deus. Você recebe essa palavra? Amém? Você entendeu que nada pode te tocar, mas que por outro lado também tudo deve ser de Deus? Amém? Coloque-se de pé. A solução para aquelas coisas que nos trazem ansiedade é o tudo que precisa ser deixado diante de Deus. E resumindo mais um pouco, a solução do coisa alguma está no mas em tudo. Amém?